vamos então à segunda palestra desta manhã com a doutora Renata Fortes, que vai falar sobre advocacia animalista, com relato de casos, experiências e estratégias. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. A Renata ela é formada em Direito pela PUC, é mestre em Direito Público pela Unicinos, é advogada em defesa dos animais não humanos desde 2004, e ela é palestrante, ministrante de cursos, também organiza, promove cursos na temática dos direitos animais. Renata Fortes, seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer te ouvir nessa manhã. Bom, gente, são todos uns queridos mesmo. Eu quero agradecer muito esse convite, né? Agradecer aqui a presença de todos também. E essa temática do ambiental, começou com o ambiental, depois a gente foi, né, para o animal. Ela realmente foi algo assim que, na minha vida, gente, é uma temática assim que me encanta de um jeito, porque eu acho fantástico esses direitos. Eu acho, assim, algo transcendental, porque a gente conseguir, né, com toda essa carga que a gente tem de antropocentrismo, de religião, de cultura, de uso, a gente conseguir avançar como a gente avançou, né? Quando a gente começou nessa temática, a gente não sabia nem se falava direitos dos animais ou direitos animais. Eram questões assim, então, né, que hoje já é uma coisa assim completamente superada, mas isso tudo tinha uma diferença muito grande naquele momento, né? Porque era um momento que a gente estava iniciando, quando a gente ia para frente de um juiz e dizia, olha, só um pouquinho, animal tem direito, sabe? Então, isso tudo assim era para a gente uma coisa muito desbravadora, né? E o que eu quero comentar com vocês também que é transformador. Trabalhar também, como trabalhar com direitos humanos, né? Humaniza muito a gente, e trabalhar com direitos animais animaliza muito a gente no bom sentido, né, do termo. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui hoje, poder, né, passar um pouco, compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, da experiência que eu adquiri nesses anos nessa advocacia, que é tão linda, né, que é tão... É o último movimento, né, gente, emancipatório da humanidade, é a libertação, né, das pessoas não humanas. Então, eu acho que é uma caminhada e a gente avançou muito e acho que vai ser o grande desafio do século XXI, né? E eu espero, assim, que a gente acompanha isso há muito tempo, né? Então, eu vejo uma evolução muito grande. Apesar da gente ter aquela angústia, né? Aquela angústia de querer que as coisas avancem cada vez mais rápido, porque a gente participa muito do sofrimento, né, dessas pessoas. Então, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, não olhando para o lado positivo do quanto a gente já avançou. Hoje você entra com uma ação judicial para qualquer situação onde o animal, né, onde uma pessoa não humana esteja sendo usada para diversão, e a gente consegue uma liminar, a gente consegue parar aquilo ali, porque o judiciário hoje está extremamente sensível a essa questão, né? Eu me lembro quando a gente começou lá, a gente tinha toda aquela discussão de rodeio, e você ficava pensando, puxa, será que eu tenho que, na festa do lado do rodeio, colher prova, né? Como é que eu vou fazer para provar que aquilo ali tem maus tratos? Né? A coisa de praticamente 7, 8 anos atrás, eu entrei com uma ação judicial em Garopaba, que eu estava no Facebook, quando eu vi a primeira festa do peão, eu falei, meu Deus do céu, Garopaba não. Eu falei, não é possível. Aí fiz né, a ação, peguei material da internet, né, não tinha nenhum parecer assim de nenhum veterinário, algo específico, né, para aquela ação, peguei uns pareceres da internet, jurisprudência, fui para Garopaba, fui lá na promotoria, que aí já entra um pouquinho da minha fala, que é essa questão da estratégia, né? Fui lá na promotoria, sentei com a promotora, conversei com ela, e aí ela falou, deixa aqui comigo a peça, doutora, que eu vou dar uma olhada para ver se o Ministério Público vai entrar junto. Aí eu falei, então tá, e de tarde voltei lá, ela disse, não, nós vamos entrar juntos, já fizemos, já conseguimos eliminar naquele dia mesmo, né, que eu fui lá, despachei com a juíza. Então, quer dizer, não precisamos nem de uma prova. Por quê? Porque o judiciário já está sensível a isso. Agora, por que existe já essa sensibilidade, né, gente? Porque existe um debate, espaços como esse. Quando a academia encampou esse tema dos direitos animais, aí o ganho foi extraordinário. Né? Começaram a se formar os grupos de estudo, né? Aí começou a sair TCC, dissertação, teses, né, de doutorado.
A primeira, né, as disciplinas de direitos animais, aqui a Letícia foi, né, a primeira a fazer essa disciplina de direitos animais, que a gente tem notícia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né, depois surgiram o grupo mesmo do Rogério, né, que é fantástico, o Instituto Piracema, que está aí também levando esse tema adiante. Então, assim, gente, a academia, quando encampou esse tema, a gente só teve a ganhar, né, porque aí a gente conseguiu, né, até requintar mais, né, qualificar mais o nosso debate, porque eu vou dizer para vocês, eu quando começava, né, as primeiras petições, assim, de vez em quando eu dou uma lida, uma petição bem antiga, né, e eu buscava aporte, assim, né, de como é que eu fundamento isso, né, como é que eu digo isso para outra parte. E eu vou dizer que eu peguei muita coisa, gente, na filosofia oriental, muita coisa dessa questão da conexão, do respeito, do sagrado, né? Claro que eu não vou chegar numa petição e vou escrever para o juiz sobre isso exatamente, né? Mas isso faz parte da nossa formação. Então, minha fala, eu quero dividir ela em 3 partes, né? A primeira eu vou falar quem são nossos clientes, depois eu vou falar sobre argumentação técnica e depois por estratégia jurídica, tá? Então, gente, quem são nossos clientes, né? Isso também foi uma passagem bem engraçada. Uma vez eu estava mexendo assim no meu computador e aí abriu, porque eu gosto de botar os arquivos, as pastas com o nome, né? Das pessoas não humanas. Então, eu vou botando ali o nome deles. E aí um dia eu abri assim para olhar e quando eu vi assim, fiquei parado olhando ali os meus documentos, eu falei, nossa, era, por exemplo, sei lá, era, né, vários nomes de bichos, ou então, né, cavalos de Torres. Eu falei, nossa, olha só, uma parte dos meus clientes, quase que 90% dos meus clientes, eu falei, são pessoas não humanas. Naquela época eu ainda falava animais, agora eu estou, né, bem assim, adquirindo esse vocabulário, né, porque tudo, né, gente, passa assim como uma construção interna, que a gente tem que desconstruir, colocar informação para construir, né, algo que seja realmente valioso e especial nesse tema. Então, eu comecei, agora estou usando bastante esse termo pessoas não humanas, porque eu acredito que quando a gente começa a usar, né, a gente tem aí um curso maravilhoso que vai sair agora, né, pelo Instituto Piracema. Então, quando a gente começa a falar que é sobre a natureza jurídica, né, das pessoas não humanas, então, quando começa a falar pessoas não humanas, isso vai entrando na cabeça das pessoas, daqui a pouco já está no coletivo, no inconsciente coletivo, já está todo mundo, entendeu? Então, vai crescendo, né? Então, por isso que entre nós, quem está aqui, todo mundo está, né, já direcionado para esse tema, já tem um conhecimento, uma pré-compreensão, então, usar esse termo é bem importante, né? Então, quem são os clientes de uma advocacia animalista, né? São pessoas não humanas. Mas quem são essas pessoas, né, gente? Muito pouco a ciência revelou para a gente quem são, né, essas pessoas, quem é a natureza, porque lá para a década de 70 do século passado é que se começou a ter um estudo mais aprofundado e até assim com um viés para saber realmente, né, quem são essas pessoas, seus hábitos, se eles produzem cultura, linguagem. Então, a gente tem a etologia, né, que é um ramo da biologia que estuda o comportamento, né, o comportamento das pessoas não humanas. E, a partir disso, gente, a coisa já avançou tanto, né, que hoje já se fala de uma moralidade animal. Imagina se falar de moralidade dos animais, que foi essa observação feita, né, por pesquisadores de um comportamento moral, que significa, a gente hoje tem aí o YouTube, né, Facebook, enfim, que a gente tem diversos vídeos onde a gente vê isso, né, uma pessoa não humana ajudando outra, até de outra espécie. E hoje tem vários estudos sobre isso, mostrando que esses seres, eles criam cultura, eles ensinam, né, a sua prole. Gente, aqui o berçário da Baleia Franca, vocês têm que vir conhecer esse berçário, ele é fantástico, é algo assim, então, ele é muito próximo, né? As baleias, elas ficam muito próximas dos costões, e a gente pode, então, observar elas a 20 metros com os bebês, elas conversam com os bebês. Eu tive no berçário, a coisa de 2 anos atrás, né? Eu vou todos os anos, mas há 2 anos atrás foi uma história, assim, bem incrível, por causa do vento, enfim. Então, né, eu vou junto com uma pessoa que entende bastante, então ele fica ali, né, falando tudo sobre elas, é um encantamento aquilo ali. Então, a gente chegou bem próximo e tinha uma mãe, ela conversava, a gente dava para ouvir ela conversando com o bebê dela. Ela ensina ele a nadar, a mergulhar, a aprender respiração, né? Ela ensina a ele os perigos,
Então, quando ele se aproxima dos barcos, né, que os barcos gostam de dizer que elas vêm cumprimentar, elas vêm nada disso, não, isso não existe, elas não vêm cumprimentar nada. As mães vêm a proteger os seus bebês, são mamíferos, e vocês imaginem, né, recém teve o bebê, apesar do bebê ter 4 toneladas, né, e 8 metros, mas é um bebê, né, e é curioso. Então, o que a mãe faz? A mãe vai lá proteger, a mesma coisa que você largar uma criança e ela for para um carro, né, para uma rua, enfim. Então, eu vi também, infelizmente, mas eu presenciei também o luto de uma baleia-mãe, aí já foi aqui perto de mim, aqui no Matadeiro, né? Ela ficou o tempo inteiro, gente, a noite inteira, o bebê já estava morto, né? A colisão com o barco, já estava morto na faixa de praia. Ela ficou a noite inteira fazendo luto, gente, desse bebê. Quando chegou o dia seguinte, que veio a equipe aí das pessoas para fazer necropsia e tal, eles fizeram o que tinha que fazer, mas eles picotaram toda a baleia e enterraram, né, ali na praia. E essa mãe foi embora. Gente, é uma coisa muito emocionante de você ver. Sabe, vi também o luto de uma golfinha aqui na Praia da Ribanceira, entendeu? Ela empurrando o seu filhote, não deixava ninguém chegar perto durante 3 dias. Esse animal ficou com esse filhote, né? Então, é incrível a vida deles e eles são incríveis, são seres incríveis. Então, o que eu digo isso para você? Por que eu estou falando isso para vocês? A gente tem que conhecer eles. A gente tem que ler sobre eles, a gente tem que ler estudos, a gente tem que comprar livro, entendeu? A gente não basta só você ir lá e falar sobre os direitos, a gente tem que mostrar para o judiciário e para quem nos escuta qual a importância desses seres, porque a nossa sociedade, ela tem majoritariamente um olhar de uso, né? De uso. Mesmo que a pessoa não pare para pensar sobre isso, mas ela usa esses seres, né? É uma escravidão, enfim. Então, a partir do momento que você chega para um juiz e diz, olha, esses seres, não sou eu que estou dizendo, é o fulano de tal, que é PhD, que é cientista, que é isso, que é aquilo, ele diz que a baleia franca produz cultura. Ele diz que ela precisa de um tempo junto com o filhote dela. Então, você começa a trazer para o teu interlocutor um universo que a nossa mídia não trabalha, né? Vocês podem ver, a maior parte dos programas que envolvem animais é muito assim questão da crueldade animal, selvageria, né? Como se a vida deles fosse muito fácil. Agora, eu percebo essas pessoas não humanas, elas têm uma coragem moral que nós, seres humanos, não temos. Porque hoje a ciência já desmistificou essa coisa de que eles agem só por instinto, né? Que seria tudo instintivo. Isso já não é mais, tá, gente? Eles têm uma inteligência, eles têm consciência, né, de si, do outro, do ambiente. Então, quando a gente chega para alguém e começa a trazer esse universo, né, que eles têm uma coragem, porque eles fazem escolhas, né? Eles têm um documentário da BBC, tem no Netflix, faz muito tempo que eu vi, agora já não sei se ainda tem, porque às vezes Netflix tira, né? Mas esse documentário se chama Life Story, tem uns elefantes assim na capa, e ali eles mostram, gente, eu recomendo todo mundo assistir, eles mostram as etapas, são acho que 5 temporadas, então eles mostram as etapas, né? O nascimento, sempre as mesmas espécies, então o nascimento, a infância, entrando na vida adulta, constituindo a sua própria prole. Então, ali eles mostram, gente, as escolhas, é muito bem filmado, né? Então, é possível você ver que eles escolhem, eles optam de como eles vão resolver aquela situação, né? E eles não fogem às suas obrigações. E eles também, outra coisa que é incrível, eles não têm essa disposição que nós temos de ficar, né? A espécie humana, a gente fica muito salmodiando, né? A gente fica muito triste com os eventos, se vitimizando, né? A gente tem essa propensão a gente se vitimizar muito, né? E eles não, gente, eles passam por coisas absurdas também, de medo, são seres sencientes, né? Então, medo, aflição, e eles enfrentam isso tudo porque eles sabem que eles têm um papel. Eles sabem que eles têm um papel nesse planeta, que eles têm um papel na coletividade, um papel na espécie, um papel enquanto pai, enquanto mãe, né? Enquanto matilha. Então, isso é uma coisa incrível, porque se a gente parasse para observar, né, esses ensinamentos que eles têm para nos passar, eu acredito que a nossa humanidade estaria bem mais avançada, né, nesses aspectos que hoje em dia ainda nos são muito caros, né, em termos de evolução, em termos de qualidade de vida, né, esse sofrimento todo que a gente vê a nossa espécie passar,
né? Falta de alimentação, falta de abrigo, de cuidado, de saúde, né? Quer dizer, então aí você vê um programa onde uma pessoa vai lá, né, e coloca o animal só como um ser extremamente selvagem, agressivo. Não é nada disso, né? Esse planeta, ele tem uma forma, né, gente, de manter a vida, né? A natureza, que é a força que mantém a vida, ela é feita através da apropriação, né, gente? A gente tem que se apropriar de um outro ser, né, tanto fisicamente como energeticamente. Por isso que é muito trágico a alimentação com seres sencientes, porque tudo que a gente sente, né, fica impresso na gente. A gente se constitui, a gente se forma por tudo isso que a gente passou, por tudo que os nossos antepassados viveram. Isso tudo a gente traz no nosso DNA, a gente traz, né, no nosso campo energético, né, no nosso campo, né, transcendental, metafísico. Então, a gente não pode desconsiderar isso. E os animais, né, e essas pessoas não humanas, quando elas são criadas, né, por abate, quando elas sentem tudo isso. Eles sabem o que está se passando com eles. Agora, aí as pessoas muitas vezes pensam, mas por que não se revoltam, né? Porque os animais, né, essas pessoas, eles não têm aquele fator que nós temos, né? A crueldade espontânea, a crueldade consciente, porque nós somos seres capazes de sermos cruéis de forma consciente, né? As pessoas não humanas, eles carregam dentro deles um sentimento de frustração. Por isso que algumas vezes eles se colocam de uma forma agressiva. Mas não que eles pensem, agora eu vou ser agressivo. Não, aquilo é desencadeado por um sentimento de frustração, onde se mostra muito bem esse sentimento naquele documentário Blackfish, que esse tem também, né, no YouTube. No Netflix, mas tem no YouTube também. Ali no Netflix, nesse Blackfish, a gente vê muito, né? Ali está muito bem retratado esse sentimento de frustração que o animal vai desenvolvendo ao longo de um tempo, né? Que nunca é uma reação muito imediata. A reação de agressividade pode ser medo, né? Pode ser, então, essa frustração já no limite. Então, a gente tem que conhecer os nossos clientes para que a gente possa levar para o judiciário não o nosso discurso apaixonado, né? Porque esse a gente tem de sobra, mas esse não convence. Né? O que convence? A gente vive numa sociedade onde a ciência e a técnica está em primeiro plano como se fossem detentores da verdade. E claro que a gente não vai querer numa petição e numa causa, que às vezes a gente tem lá uma pessoa não humana que está, né, precisando, naquele momento que você faça algo por ele, né? Não vai ser naquele momento que você vai querer mudar toda a sociedade, toda a cultura. Né? Então, é importante a gente saber quem é o nosso interlocutor, né? Até onde. Então, agora, já entrando um pouquinho nessa parte, né, da argumentação, até também um pouco de estratégia da argumentação, para quem que a gente está falando? Eu aqui, para o público, hoje, eu falo pessoas não humanas de uma forma muito tranquila. Agora, eu não vou sentar na frente de um desembargador, de um juiz, enfim, e vou falar nos animais como pessoas não humanas, né? Porque aí as pessoas, quem está te ouvindo, às vezes pensa, essa daí é louca, né? Isso acontece. Então, a gente tem que ter uma certa, assim, sutileza, uma certa noção, né, da onde que a gente está, qual é o nosso lugar de fala naquele momento. Que não implica que eu não possa colocar dentro de uma petição, né, teorias e pessoas, enfim, estudos de pessoas que embasam, né, eu nominar os animais não humanos como pessoas não humanas. E está crescendo muito hoje, né, gente? A gente tem aí já teses maravilhosas, super bem embasadas, né? Então, eu acho assim, olha, a doutora Karen e a doutora Valesca, né, que tem falado muito sobre isso também. Então, o que acontece? Você pode colocar numa petição isso, né? Mas você tem que ter muito cuidado na hora que você falar. Para você, o que acontece, gente? Para a gente não afastar o nosso interlocutor. É aquilo que eu gosto de dizer muito, né? Essa coisa do veganismo, né? A pessoa, eu sou vegana, eu sou vegana. Isso, graças a Deus, está diminuindo um pouco, né? Mas teve uma época, gente, que isso parecia, né, que a pessoa usava isso como verdadeiro, era um crachá, tipo, eu sou iluminado, né? Eu sou vegana, eu sou iluminado. Era uma coisa assim meio... Mas, hoje, graças a Deus, isso já está caindo por terra, né? Porque a gente vai para o radical, depois a gente encontra um caminho do meio, né? Porque as pessoas estão se dando conta que até a gente não consegue ser 100% vegano, né? Porque ninguém deixa de dar um remédio para o seu filho, ou mesmo de tomar um remédio, sabendo que foi testado, né, nos animais não humanos. Ninguém deixa de fazer isso. Então, ninguém é 100% vegano, porque você está num sistema, né, que não é vegano. Então, é muito difícil mesmo. Mas
Por que eu falo isso? Porque a gente tem que tentar inspirar as pessoas, né? A gente tem que tentar fazer com que aquele nosso interlocutor ele perceba de quem que a gente está falando, quem são os nossos clientes, entendeu? E a importância que você está dando para aquela ação. Isso é outra coisa assim muito, muito também relevante. A importância que você dá para aquela ação, porque né, muitas vezes a gente entra com um processo, né? A gente hoje já tem ações judiciais onde a gente coloca a pessoa não humana como parte também, mas o que eu aconselho? Nunca coloque somente uma pessoa não humana como parte numa ação judicial, porque você corre o risco de ter uma ilegitimidade de parte, né? Porque tem muitos juízes que não aceitam ainda, e aí o teu processo vai ser extinto e a pessoa não humana que está precisando do teu auxílio não vai conseguir de forma imediata. Então, coloquem para a gente firmar essa tese, é importante, coloquem eles como autores, mas coloquem uma ONG também junto, porque a ONG ela é uma substituta processual das pessoas não humanas. Então, o que acontece? Se for julgada a ilegitimidade de parte daquela pessoa não humana, você tem a ONG que vai continuar com o processo. Então, coloquem sempre uma ONG junto, né? Tomara chegue um tempo que a gente não precise mais fazer isso, mas, por enquanto, a gente precisa fazer isso, né? Então, é importante porque a gente garante, né, que aquele processo vai ter um andamento, porque senão você daqui a pouco vai ficar ali, né, discutindo aquele tema é legítima ou não é legítima para estar, né, como parte do processo e a situação de risco lá se desenvolvendo e a pessoa não humana se ralando e você ali discutindo tese. Então, coloquem a ONG junto, porque ela é uma substituta processual. A ONG não fala em nome dela. Né? A ONG não está lá defendendo os seus direitos de ONG, ela está lá defendendo os direitos, né, dos animais. Né? Por exemplo, tem a ação, né, essa eu comentei aqui com vocês, que é essa ação que já vai para o 8º ano, né? Até essa semana o CNBio perdeu mais um recurso, que é da proteção das baleias francas aqui com relação ao uso, né, do turismo, ao uso de barcos para fazer o avistamento das baleias. Então, gente, quando se começou com esse processo, foi o Instituto SICHEP que foi a autora do processo. Então, o Instituto SICHEP, ele sempre trabalhou pelo interesse desse berçário, pelo interesse daqueles indivíduos, né, que migram até da Antártica e vêm aqui para ter os seus bebês. Então, nunca é o interesse da ONG, né, de qualquer ONG. Nunca é o interesse. Então, a gente tem que ter bem claro que a gente está sempre falando do interesse deles. E levar isso para o judiciário de uma forma bem técnica, né? Colocando, embasando cientificamente, né? Embasando, hoje a gente já tem muita doutrina jurídica, jurisprudência, e cuidar muito, gente, como que a gente coloca essas ideias. Né? Porque a gente tem que ter a noção de que, do outro lado, a gente tem uma pessoa que provavelmente consome carne, provavelmente veste couro, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem ações, você falar sobre proteger uma espécie como a baleia franca não é difícil, porque as pessoas têm uma simpatia natural pelas baleias, houve muito na década de 80 uma campanha, né, muito grande de preservação das baleias, isso entrou também no inconsciente coletivo das pessoas. Então, não é difícil, né? Agora, se você vai defender o uso de um animal, por exemplo, do bovino, né, do suíno, se você vai defender, né, o não uso, né, desses seres, você tem que ter, né, uma delicadeza muito grande e uma perspicácia muito grande de como você vai colocar na petição aquilo ali. Limitar, gente, bastante ao caso. Entendeu? Não ficar com digressões, já trazendo questão de movimento de libertação animal, trazendo questão de veganismo, fazendo comparações com o Holocausto, nada disso, gente, não vamos para esse lado, né? Limita bem o assunto, por exemplo, a gente tem aqui muitas questões envolvendo a farra do boi, né? Então, já foram algumas ações judiciais, né, que uma delas foi bem recebida no judiciário há bastante tempo atrás, mas o tribunal acabou reformando, né, infelizmente. Porque a gente tem aqui, na farra do boi se apreende o animal, né, e ele acaba sendo abatido, porque aqui Santa Catarina é um estado livre de aftosa sem vacinação. Agora, todo o Brasil tem esse status, mas Santa Catarina continua ainda sem vacinação. Então, aqui o gado, gente, quando vem do Rio Grande, que vai para o Rio Grande do Sul, que vai para outro local, ele tem que passar em caminhão lacrado, não pode nem parar em nenhuma cidade de Santa Catarina, enfim, tem toda uma regras e tal. Então, esses animais sempre foram abatidos. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, então, essa ação judicial, quando a gente levou esse caso para tentar manter, eram 2 bovinos, para tentar manter eles vivos, né, a gente pediu uma liminar que fossem feitos exames, né?
Aí o juiz deu, mas no final o tribunal acabou revogando, esses animais acabaram sendo abatidos, né? E aí depois, passado alguns anos, teve um processo judicial onde, né, foi feita toda uma argumentação também pedindo a proteção desses animais, e em determinado momento da petição, a pessoa que fez a argumentação, ela fez uma comparação, né, do tratamento, como esses bovinos estavam sendo, né, tratados pelo poder público, ou seja, eles vinham de uma situação de maus tratos que acontece porque o poder público não fiscaliza, e aí, ao mesmo tempo, eles, né, a partir do momento que eles são retirados daquela situação de maus tratos, eles são abatidos pelo próprio poder público. É uma coisa realmente meio louca, né, de você imaginar, porque como fazer isso com o animal se ele pode ser feito exame, pode ter uma quarentena, ele pode ficar de isolamento, mas enfim. E aí, então, houve uma comparação dentro dessa petição de que isso era a mesma coisa que o Holocausto, né? O Holocausto nazista, enfim. A gente sabe disso que é, porque a gente enxerga né, os animais não humanos como pessoas não humanas, a gente enxerga eles como sujeitos de direitos, como sujeitos, né, que têm interesse numa vida, né, que eles são sujeitos de uma vida. Mas aquela pessoa que estava lá do outro lado, o juiz, ele não sentiu desse jeito, né? E talvez ele tivesse até, podia ser descendente de judeu, ele podia ser judeu, enfim. E ele mandou, gente, a primeira vez que eu vi, ele mandou riscar da petição inicial, né, esse termo, né, do Holocausto, e disse que isso era, eu me lembro da palavra, era um clamoroso desrespeito, né, com a comunidade judaica. Por quê? Porque ele se sentiu comparado, né, aqueles bovinos, aquela situação, ao que passaram os judeus no Holocausto. Então, é isso que a gente tem que ter, gente, né, esse cuidado na argumentação, da gente não avançar demais, né, a gente procurar ficar nesse campo técnico, né, e não avançar demais, né, não trazer todo esse universo para aquela pessoa ali que vai, né, decidir a situação. Tentar limitar ao máximo, né, o problema. A gente teve ações judiciais, né, que a gente fez, né, a Fernanda também foi parceira, o Rogério, aquelas para proibir aquelas pega do porco, pega da galinha, né, quer dizer, então ali, provavelmente a pessoa que estava julgando come porco, come galinha, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente limitou ao máximo, o uso desse animal para a diversão. Então, fazendo toda a argumentação com relação ao uso do animal para a diversão. O que é muito importante nas ações judiciais? A gente levar, gente, um parecer técnico, né? Porque aí, quanto ao parecer técnico, não tem muito argumento, só se vier outro, né, parecer técnico, porque o juiz nunca vai desqualificar um parecer técnico sem ter também um argumento, né, da mesma, vamos dizer assim, da mesma força. Então, é muito importante, nesses que a gente fez, né, que foram umas 4 ações judiciais, eu acho, 3, 4, para impedir esses jogos, o que a gente teve parceiros veterinários que colocavam, né? Eles nunca foram na festa, eles nunca viram. O que a gente pode fazer? A gente usa imagens, a gente usa vídeo, se coloca no laudo, né? O próprio veterinário vai colocar no laudo que ele está fazendo aquele laudo baseado em imagens, em vídeos que foram coletados da própria festa de anos anteriores. Então, ali, e o que eles explicavam? Foram 2 veterinários que fizeram. O que eles explicavam? Eles explicavam tudo que aquilo gerava naquele ser quando ele estava sendo utilizado naquela brincadeira, né? Que para o ser humano pode ser um jogo, uma brincadeira, mas para o animal, para aquela pessoa não humana, não. Aquilo é uma perseguição, todo o mecanismo de defesa dele é acionado, todo o metabolismo dele sofre uma alteração, ainda mais espécies que na natureza são presas, né? Então elas têm um comportamento ainda mais acentuado. Então, tudo isso, quer dizer, é um universo que a gente não está acostumado a lidar, a gente não está nem acostumado a ouvir falar sobre isso, né? Então, o que acontece? Quando você leva isso para o judiciário, que o juiz leia aquilo ali, você coloca o juiz numa posição confortável, né, para que ele dê a liminar que você está querendo. Então, é muito importante a prova no processo. A gente está falando de ações judiciais que são ações que não é o corriqueiro, né, gente, do judiciário, apesar de hoje já ter muitas ações, mas não é o trabalho do dia a dia. Tem muitos juízes que nunca se depararam com uma ação dessa. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar essa questão da argumentação e colocar para eles de forma técnica o que aquilo ali implica. Né? O que acontece com o animal? O que essa festa, o que essa pseudo-brincadeira, né, está fazendo com esse animal? E outra coisa que é muito importante, a gente não atacar as pessoas, né, que estão usando os animais.
nas petições. A gente não tem que atacar, dizer, é porque são cruéis, porque são pessoas desumanas, porque são... Isso não interessa, entendeu? Porque essas não são essas pessoas que estão no processo para serem julgadas, né? O que está no processo é a gente tentar impedir que aquilo aconteça. Então, não vamos ficar, né, trazendo... Por quê? Porque é isso que eu coloquei para vocês. O juiz, ele, né, muitas vezes come carne, muitas vezes ele pode ser até um criador também. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Não, a gente não precisa, se você quer falar sobre as pessoas que estão usando, é dizer que elas não têm a noção do que elas estão fazendo, né? Porque elas não foram sensibilizadas, elas não têm a noção, né? Então, isso foi, eu lembro que a gente colocou isso nessas petições aí, dessas pegas do porco e da galinha, a gente colocou isso, que para as pessoas aquilo é uma festa, e que certamente elas não têm a noção do que elas estão gerando com aquilo ali naqueles animais. É a mesma coisa quando você, muitas vezes, né, se confronta com criadores. Uma vez teve uma discussão no Facebook que caiu um vídeo sobre produção de leite, gente, e caiu numa rede de pecuaristas, aquilo foi uma loucura. O que eles mandavam de mensagem para a gente, mas a gente ama nossos animais, as nossas vacas elas têm até ar-condicionado, sabe? Quer dizer, eles amam os animais do jeito deles, né? Do jeito antropocêntrico de amar. Mas o jeito que tem que se amar, né, uma pessoa não humana é o mesmo jeito que você ama uma pessoa humana, né? É você respeitando ela, é você, né, conhecendo, é você cuidando dela, é você vendo o interesse dela. É assim que a gente ama uma pessoa, né? A gente não ama uma pessoa só pelas nossas necessidades, só pelas nossas formas, né, de ser. Enfim, a gente tem que olhar o outro nas relações. Então, isso é importante a gente levar, né, para o juiz. Então, centralizar o caso, trazer quem são os nossos clientes, né? Pega estudos sobre aquela espécie que você está defendendo e fala sobre eles, né? E eu gosto também de nominar, de colocar um nome. Né, se a pessoa não humana tem um nome, coloquem um nome. Teve uma decisão judicial que foi muito legal. A gente colocou duas até que eu já tive nesse sentido, que eu coloquei, né? O nome eram cachorros, né? Eu coloquei o nome de cada um deles. Coloquei ali e fui, era defendendo o direito à saúde deles, né? E depois, na decisão, a juíza, ela nominou eles também, ela colocou o nome deles, e também um outro processo, que aí já foi também da farra do boi, né? Foram os bois que a gente conseguiu resgatar e tal, e eles receberam nome, eles ficaram vivos durante 10 meses e tudo, e aí eu fiz uma reclamação no Ministério Público, uma denúncia, né? E aí o promotor também nominou todos eles, né? Colocou todo o nome deles. Então, isso por quê? Porque isso da nossa sociedade é muito importante, né? O nome ele tem muito a ver com uma identidade, né? Você imagina uma pessoa sem nome, uma coisa assim, que a gente não consegue nem dimensionar, parece que falta uma identidade. Quando você fala o nome, parece que vem toda a identidade daquela pessoa. Então, é importante a gente nominar, tá? Mas sem exageros, né? A gente, né, nomina, fala da espécie, fala um pouco da espécie e tal. O parecer técnico é muito importante, porque o parecer técnico já entra, né, gente, nessa questão da estratégia, tá? Porque a estratégia, quando você vai fazer uma ação dessa, a gente tem que ter na cabeça que são processos judiciais onde o poder público não tem a menor estrutura, entendeu? Para dar guarida àquela situação que você quer que seja resolvida, ou que seja... É a mesma coisa, eu traço um paralelo assim, quando se veio a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí, então, se começou a criar toda uma estrutura para que você pudesse garantir aquela lei. Então, hoje a gente já tem os conselhos tutelares, a gente já tem as casas, né, os lares de carinho para as crianças, a gente já tem isso estruturado. Mas no início, gente, quando tudo isso começou, tinha muito promotor. Eu conheço uma promotora que ela adotou 3 crianças, porque ela era da vara da infância e da juventude, e ela tinha que tirar aquelas 3 crianças, né, vítimas de abuso dos pais, e ela disse, eu não tinha, Renata, onde colocar aquelas crianças. Não existia uma estrutura de Estado para... A gente tinha, né, aquela FEBEM, que depois virou FUNABEM, sei lá mais o que nome que tem, acho que hoje já é FASE o nome, né, já foi mudando, que ali também eram crianças que tinham, né, tinham praticado pequenos delitos, mas crianças também que tinham sofrido abuso. E aí, depois de um tempo, começou a ver que não era possível você colocar todas essas crianças no mesmo universo. Então, o próprio, né, Estado, né, o próprio poder público teve que criar uma estrutura para isso. Então, é a mesma situação que a gente enfrenta quando entra com uma ação judicial. Por exemplo, tem uma ação judicial que eu entrei em Torres, né, pedindo a interdição parcial do canil de Torres, que estava um verdadeiro horror.
Então, o que acontece? Tinham 250 animais, tinha-se 250 animais naquele local. E a gente não queria que levasse mais nenhum animal para lá, e não adiantava eu pedir para interditar o local, porque ia se tirar 250 animais para botar em lugar nenhum, porque não tinha outro local para ir. Não tinha. Então, era só aquele local. Então, o que a gente pensou? Vamos interditar esse local, mas para não receber novos animais, vamos pedir melhorias nesse local. Mas e aí? E os próximos animais que precisam ser recolhidos, né? Cadelas no cio, ninhada, animal idoso. A gente sabe que o poder público faz o quê? Pega esses animais e joga para baixo do tapete. É isso que eles fazem, né? Eles acham que ali vai desaparecer. Então, a gente pensou, bom, o que a gente vai fazer? Como é que vamos solucionar essa questão? Porque não adianta eu fazer uma ação judicial dessa, gente, e não pensar na desestrutura do poder público. Porque é a partir de eu ter a noção dessa desestrutura que eu vou fazer os pedidos da minha ação civil pública. Porque a ação civil pública, ela constitui obrigações de fazer e não fazer. Então, a partir do momento que eu tiver a noção da falta de estrutura, eu vou poder fazer uma previsão para prevenir também situações onde o poder público, eu sei que ele vai acabar violando direitos dos animais mais adiante. Porque o primeiro a violar direitos dos animais na nossa sociedade, porque ele tem todo aquele dever, é o poder público, né, gente? Olha, é muito raro a gente não ter, né, infelizmente, como parte ré, algum órgão público. É muito raro. Olha, só não tive ações onde não tinha poder público quando era questões de erro médico, envolvendo, né, clínicas, enfim. Todas as outras, a gente sempre tem alguém do poder público. Então, a gente tem que pensar que são processos estruturantes, né? São processos onde a gente vai ter que criar uma estrutura através daquele processo para que eu possa não só ter aquele direito que foi declarado lá pela justiça, não, tem direito sim, mas que tenha realmente efetividade e garantia. Então, nesse caso de Tosco que estou comentando com vocês, o que a gente fez? A gente pediu, né, para a juíza para que ela também determinasse o poder público, que ele criasse parcerias com ONGs, com protetores, enfim, para que os novos animais que deveriam ser recolhidos, né, pelo poder público fossem, então, encaminhados, já que eles não poderiam mais ser levados para o canil. É claro que o poder público não fez, graças a Deus a gente conseguiu multas, e multas bem pesadas nesse processo, porque é claro que eles não fizeram parceria nenhuma. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer um canil clandestino, um canil paralelo, que foi descoberto agora, não tem muito tempo. Então, é isso. Então, para a gente impedir que essas coisas aconteçam, né, que você ganhe uma liminar, e daqui a pouco aquela liminar que você ganhou vai gerar um outro problema, porque a gente sabe que o poder público não tem estrutura, é importante a gente ter a noção, né, do todo, né, do contexto. Porque, olha, quando eu comecei a advogar, não quando eu comecei a advogar, antes de eu começar a advogar, que eu comecei a me envolver mais com essa questão dos animais de rua, eu não tinha a menor noção desse universo dos animais de rua, em situação de rua. Eu não tinha a menor noção que existia acumulador, que existia abrigo, que tinham ONGs com 400, 500 animais, tem até hoje. Eu não tinha noção disso, porque isso não são, hoje, com as redes sociais, isso é bem mais divulgado, mas eu estou falando de 20, 25 anos atrás, entendeu? Então, você imagina, era um universo que a gente não conhecia. Então, é importante a gente conhecer o universo. Questão da proibição, né, de animais de tração. A questão, né, dos cavalos. A gente tem que conhecer toda essa problemática do uso desses seres. Não adianta eu chegar lá e ficar só, né, eu quero... Não, eles estão inseridos dentro de um contexto social. Eles estão inseridos dentro desse contexto. Tem pessoas humanas que vivem e dependem deles, entendeu? É um absurdo isso tudo é um grande absurdo. Mas eu não posso desconsiderar esse universo todo. Então, quando eu for fazer uma ação, que eu sei que aquela cidade aceita animais de tração, sei que tem várias famílias que vivem daquilo ali, se eu fizer uma ação judicial para pedir a proibição, pura e simples, do dia para a noite, eu tenho grande chance de não ter êxito nenhum. Então, muitas vezes, na ação judicial, eu tenho que fazer uma construção, né? Porque você sabe que pode ser feito vários pedidos, então eu vou fazendo uma construção. Eu posso colocar primeiro uma questão de fiscalização, uma questão do poder público se organizar, entendeu? Para prestar atendimento para esses seres, né? Para essas pessoas não humanas, para prestar um atendimento para as pessoas humanas, de qualificação, de encaminhamento, né? Um tempo para que haja uma adaptação e depois de um tempo, aí sim, uma proibição definitiva. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade,
Entendeu? Porque aí você vai lá, faz ação judicial, entendeu? Não, é um absurdo, são os desumanos, esses carroceiros, e já começa a taxar pessoas, e começa, entendeu? E completamente contra todo o embasamento, né, filosófico e ético do veganismo, que é a não discriminação. Então, você já começa com aquele discurso de ódio. Gente, vamos abolir tudo isso, entendeu? Da nossa linguagem, do nosso pensamento, né? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que pensar assim, é uma questão social, é uma questão, entendeu, problemática, então não adianta eu chegar lá, não, porque tem que proibir pobre desses, né, dos cavalos, vamos proibir de uma hora para outra. Você não vai ter êxito, entendeu? Aí você vai fazer, sabe o quê? Uma jurisprudência para o outro lado usar amanhã contra você numa outra ação judicial. Então, quando a gente vai fazer uma ação dessa, é uma ação de muita responsabilidade. É uma ação que a gente tem que ter claro, muito claro, entendeu? Aonde eu quero chegar, né? E o esforço que eu vou ter que fazer, e a perseverança que eu vou ter que ter. Porque são ações extremamente trabalhosas, gente. A gente está agora com um processo judicial que é para proteger, né, a fauna residente no Lago do Parcão, que é o Parque Moinhos de Vento, que é um parque no coração do bairro mais nobre de Porto Alegre, e ali está um absurdo, está um horror a vida daqueles animais e tal. Então, a gente vai para as reuniões de mediação, né? Eu, Rogério, a Daniela, outra advogada também, né? Agora a gente está até pedindo um auxílio aí para a Fernanda, que é toda essa parte da mediação, porque estamos assim, olha, gente, a última mediação, minha vontade, se pudesse eu pulava no pescoço da prefeitura, mas é isso, a gente tem que tentar manter a calma, mas tem horas que eu vou te dizer que é difícil. Por que é difícil? Porque a gente sabe o que aquele ser, o que aquela pessoa não humana está passando. Aí você fica vendo aquelas pessoas ali, entendeu? Não vai e vem, e nunca que resolve, avança 2 passos, retrocede 3. Não pode ser isso, né? A gente tem urgência. Sei lá, se o pato está lá doente, ele tem que ser atendido. Não adianta. Ah, daqui a 5 dias, então, vamos ouvir o poder público. Como assim, né? Como assim, doutor juiz? Como que daqui a 5 dias você vai ouvir se aquele animal está lá morrendo ali? Então, assim, olha, as ações judiciais, então, a gente tem que perseverar muito, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita estratégia, tem que ter, assim, e mostrar constantemente a importância daquele processo. Entendeu? Não é um processo assim, entrou com o processo e o processo vai tendo a sua marcha. Não, a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Para o processo não se desvirtuar, né? Porque são ações assim que são grandes, que elas, é isso que eu falei para vocês, elas envolvem vários pontos, né? Esse ponto de estrutura, ponto de poder público, ego das pessoas, vai indo, né, gente? O negócio vai longe. Então, a gente tem que ter essa noção para a gente poder construir uma ação judicial onde você tenha, né? Claro que todo mundo quer ter o êxito, mas que esse êxito tenha uma possibilidade, tenha uma eficácia. Porque muitas vezes o poder público ele é condenado e ele não faz nada, e a situação continua lá. Então, é muito importante a gente ver a questão das multas, sempre pedir multa e batalhar muito para que tenha multa, né? Pedir a multa, a gente já está fazendo esses pedidos agora, que recaia sobre, né, o patrimônio do funcionário público que deixou de cumprir a decisão, né, que isso aí já apavora um pouco o funcionário público, né? E aquela questão sempre assim, a gente é pedagógico, é impressionante, esses processos eles também têm um fator pedagógico. Sabe que a Fernanda até comentando das audiências, né? Porque as audiências, gente, a gente passa uma trabalheira nessas audiências, né? Porque por conta desse antropocentrismo, dessa visão assim de superioridade do ser humano, quando você leva, né, um processo desse que você começa a lhe falar, que você começa a argumentar, você de certa forma você está também lá no íntimo daquele ser humano, você está mexendo com alguma coisa também, né? Você está mexendo com uma crença, com uma construção cultural, você está mexendo com tudo aquilo. Então realmente é bem desgastante, né? As audiências elas são bem desgastantes. Eu tive uma vez uma audiência que foi seguido das baleias e depois dos golfinhos. Gente, eu cheguei, olha, isso bem raro de acontecer, porque eu até me considero um pouco forte assim para essa questão, né, da crueldade com os animais, eu até que tenho, mas eu tive febre no final de semana, porque foi uma pressão, vocês não têm noção. A ponto até, porque às vezes o Ministério Público, tanto estadual como federal, eles não estão do nosso lado, é a coisa mais incrível. Nesse caso das baleias, eles sempre estiveram contra. Quer dizer, contra que eu digo, contra as baleias, né? Porque eu sempre falo, a vitória não é nossa, a vitória é delas, né? A gente é um mero instrumento nessa relação. Então, sempre todo ganho é um ganho deles, né? Desses seres.
Porque eu vou voltar para minha casa, né? Eu vou voltar para minha vida, como eu digo, e a minha vida vai continuar, né? E agora e para eles. Então é muito importante a gente ter a noção dessa responsabilidade que a gente tem, porque e aí nessa audiência foi uma loucura, né, gente? Foi uma pressão, uma coisa assim, né? Mas então chega determinado momento que você tem que ter também, tem que saber impor um limite, né? Só um pouquinho. Isso aqui é um processo como qualquer outro processo e tem a sua importância e a sua relevância. Ninguém está aqui tratando de mimimi ou de uma coisinha que é uma desocupada, não tem o que fazer, então resolveu entrar com essa ação judicial, entendeu? É uma histérica, uma protelouca, como, né, como todo mundo gosta de taxar. Não, então a gente tem que ter, né, sempre essa linguagem técnica, né, não uma linguagem apaixonada, uma linguagem técnica, né, mas saber nos colocar como profissional, entendeu? Não é porque eu estou com uma ação dessa que eu vou ser atendida num corredor, né, de um tribunal, que eu vou ser atendida em 5 minutos e a pessoa nem vai dar, nem olha para tu. Não, a gente não pode aceitar, a gente tem que ter a convicção, né, de que a gente está atuando como advogados que somos, né, com conhecimento, né, com a nossa dignidade profissional, né, e a nossa causa, ela não é menor, ela não é maior, ela é uma causa como todas as outras causas que devem, né, que são importantes, né, que devem ser importantes e são importantes dentro do judiciário. Tá? Então, é muito, assim, relevante que a gente tenha noção disso, que a gente saiba se colocar, e não ter, né, tipo assim, constrangimento, porque isso também é uma coisa muito séria, né? Porque às vezes a gente pode se sentir um pouco constrangido, né, e tudo mais, porque não, gente, a gente tem que botar de lado tudo isso. Se a gente vai sentir isso, né, é melhor nem entrar com a ação, tá? Porque tudo que a gente faz e de repente tem uma conotação negativa, né? Claro que a gente nem sempre ganha todas as ações, a gente já perdeu ação. Eu já perdi ação onde eles foram, né, acabaram sendo executados, acabaram morrendo, enfim, né? A gente não consegue ganhar todas, mas a gente tem que ter a noção de que a gente, né, perseverou, de que a gente deu o melhor de si naquele processo, porque não é um processo de aventurar como está na moda agora, né? Esse tema eu vou entrar também. Não, a gente é um tema muito relevante, porque é uma construção, né, dentro do judiciário. Primeiro é uma construção doutrinária, é uma construção legal e é uma construção dentro do judiciário que a gente está fazendo, de entendimentos, né? Então, olha a importância disso, né? As jurisprudências que a gente cria hoje são jurisprudências que estão dando toda uma base para que esse assunto cresça, né? Na medida em que deve crescer e que ganhe o fôlego que tem que ganhar. Então, as decisões judiciais, a gente hoje tem decisões maravilhosas, né? Então, buscar sempre essas decisões judiciais, e usar bastante ela nos processos também, porque tudo isso que eu coloco para vocês, a gente vai colocando o juiz que vai decidir, o desembargador, numa posição confortável, né? E ter sempre essa visão, gente, sempre essa visão, né? De não levar discursos apaixonados, da gente saber o nosso limite de argumentação frente ao nosso interlocutor. Tá? Né? O que eu posso falar, para quem que eu posso falar, como eu posso falar, tá? Para que a gente não crie. E outra coisa também que eu aconselho, não vamos entrar assim com procedimentos que sejam, por exemplo, vou entrar com aquele único procedimento, mas eu sei que é de vanguarda, ninguém nunca entrou, então eu vou entrar. Sabe? Aí você acaba criando um debate, uma discussão sobre aquele procedimento e a situação que tem importância acaba ficando em segundo plano, né? Então, a gente tem as ações aí, tem ação civil pública, tem as medidas cautelares, tem ação cautelar, a gente tem as tutelas de urgência, né? Que tudo isso daí, é possível você fazer uma proteção integral das pessoas não humanas com a utilização dessas ações. Pode ser uma ação popular, pode ser, né, mandado de segurança coletivo, ou uma ação civil pública, até para proteger um único ser, um único indivíduo, você pode entrar com uma ação civil pública, né? O judiciário aceita também de forma tranquila, tá? Então, já estamos, deixa o meio-dia, estou controlando aqui, senão eu vou falando, fico aqui o dia inteiro falando. Mas então, assim, olha, isso que eu gostaria de comentar com vocês, né? Dar algumas pinceladas, porque, claro, é um assunto bem vasto, né? Dá para a gente aprofundar bastante, mas esse recado que eu queria deixar para vocês, né? Compartilhar com vocês, a importância que tem, né, da gente saber que advocacia que a gente está praticando, né? Para quem que a gente está praticando, como a gente deve praticar,
né? E levar sempre essa mensagem, porque as ações judiciais elas acabam tendo também um efeito pedagógico. Isso que eu ia comentar com vocês, né? Eu sei que depois de tanto, porque elas demoram tanto tempo dentro daquele, né, do cartório, com aquelas partes envolvidas, enfim, juízo, que aquilo ali começa a sensibilizar as pessoas. E nós, advogados, é que temos também essa tarefa, né, de sensibilizar eles através desse trabalho, dizendo quem eles são, o que eles sentem. E é incrível, gente, como vai se criando realmente, as ações duram 5, 6, 7, né, anos, e como aquilo vai criando realmente uma atmosfera, né, onde você vai percebendo nas decisões judiciais, com o transcorrer do tempo, do processo, você vai percebendo que o próprio juiz vai se tornando mais sensível. Porque o ser humano, eu percebo a gente assim, né? Eu acho que a gente hoje em dia a gente está muito aberto, né, para nos sensibilizarmos. E esse é o processo. A gente viveu aí durante, né, séculos um processo de dessensibilização, com todas as questões. Chegou um determinado momento em que a gente começou um processo de sensibilização para as questões das minorias, né, da questão, né, das mulheres, enfim, tudo isso que está hoje um debate muito, né, um debate assim, muito promissor e muito brilhante, né? Que a gente tem hoje pessoas muito autorizadas se colocando e falando sobre isso, trazendo luzes, né, para esse debate. E os animais, né, e as pessoas não humanas, elas estão também inseridas nesse contexto, né, de uma verdadeira revolução. Então, o movimento de libertação dessas pessoas, cada um de nós faz, né? Começa de uma forma interior, começa dentro da gente, né? E de dentro da gente, porque nossa caminhada aqui, apesar da gente estar todo mundo conectado, é uma caminhada individual, né? Nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos e estamos, né, cada um tem o seu caminho. Então, nessa caminhada, gente, é muito importante a gente ter a noção da conexão, né? Isso que o Rafael trouxe muito bem para a gente, né? Muito, muito importante a gente ter, né, a noção de que a nossa felicidade, ela passa, né, ela perpassa pela felicidade dos outros seres, eles pessoas humanas como não humanas também, né? E de que nós temos, que pegamos esse tema para trabalhar, de que nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, a transformação começa dentro da gente. E é impossível, gente, ao longo do tempo que você começa a trabalhar com esse tema, é impossível que você não se sensibilize. É muito bonito também esse processo, sabe? Porque leva um tempo, né? Leva um tempo, não é uma coisa do dia para a noite. Até tem, às vezes, umas pessoas que me perguntam, né? O que eu acho de pessoa que não é vegana advogando, né? Eu acho maravilhoso advogando nessa advocacia animalista. Eu acho maravilhoso e eu acho que tem que fazer. Porque se ela não é vegana e está advogando, eu vou dizer para vocês, ela está no primeiro passo para se tornar vegana daqui a um tempo. Entendeu? Então, vamos sempre acolher as pessoas, né? Vamos acolher elas, vamos trazer elas para o nosso universo, né? Mostrar e vamos também ouvir com o coração aberto o que elas têm para dizer. Porque em algum momento da nossa vida nós também éramos pessoas dessensibilizadas. Gente, eu fiz hipismo durante 10 anos, entendeu? Eu naquela época posso dizer que eu era bem-estarista, né? A baia do meu cavalo, que a gente acabou fazendo, enfim, era uma baia, uma metragem maior do que o padrão. Eu levava o meu cavalo, eu que dava banho, eu que encilhava, eu levava ele para passear, né? Eu soltava ele. Então, eu era uma bem-estarista, mas eu era uma exploradora, entendeu? Agora, eu sempre amei animais. E se me perguntasse naquela época, Renata, eu amava meus animais demais, meus cavalos amava demais. E aí, com o tempo, né, que eu comecei a me sensibilizar, aí é que eu comecei a ver o horror que eu fazia com eles. Entendeu? Que aquilo era uma coisa completamente absurda que eu fazia com eles. Então, eu já fui uma pessoa assim, mesmo me dizendo, mesmo me sentindo uma pessoa que amava os animais. Então, vamos sempre acolher e ouvir com o coração aquela pessoa, né, para que a gente consiga abrir o coração dela e ela também nos ouvir. Então, eu agradeço imensamente o convite de vocês, né, da querida Fernanda, do Rogério, né, nossa, excelentes parceiros, e me emociona muito hoje estar aqui com vocês. E agradecer a todos vocês aqui também, que hoje, né, nesse dia de namorados, sábado, né, aqui pelo menos está um dia maravilhoso, né, se dispuseram a estar aqui ouvindo e compartilhando com a gente. Então, eu me coloco à disposição, né, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida, enfim. E agradeço de coração mesmo, muita gratidão.